Olá, boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Para a gente começar, gostaria de convidar todos a fechar os olhos nesse momento, para que a gente entre em sintonia com toda a espiritualidade amiga que nos envolve, em especial o nosso anjo da guarda. Vamos sentindo também um amor de mãe que nos envolve, que é Maria de Nazaré, que nos acolhe nos seus braços de amor e ternura. Ela nos abençoa e nos leva à presença do seu Filho, o nosso Mestre Jesus, que nesse momento se apresenta de braços abertos e nos envolve em um abraço de amor. Convida cada um de nós a viver o seu Evangelho. E então, Cristo nos pega pelas mãos e nos leva ao caminho até o Pai. E nesse momento, diante de Deus, nosso Criador, nós só temos a agradecer a Ele por esta oportunidade, por esta vida e por tudo o que acontece conosco. E em forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, gostaria de convidar vocês hoje para uma reflexão muito profunda. Propor para vocês que vocês me ajudem a solucionar um drama familiar. Um drama de uma família como tantas famílias, né, nesse planeta. E essa família, a gente tem que viajar um pouco no tempo, no século XIX. Essa família, uma família muito abastada, rica, aonde o personagem principal é um jovem chamado Martin, que nasceu nessa família e o seu pai era muito rico, um fazendeiro com muitas posses, né, fazendas de engenho, né, com muitos escravos na época. O seu pai, mesmo sendo um filho bastardo, né, ele cuidou do Martin com muito zelo e fez dele realmente o seu filho, né, aquele que ia herdar toda a herança dele. Bem, o tempo passa, né, o Martin cresce, né, e o seu pai, que sempre foi um solteirão, ele, quando tinha 42 anos de idade, ele decidiu se casar. Ele conheceu uma jovem chamada Maria, com 20 anos de idade, essa jovem, e ele se apaixonou perdidamente e decidiu se casar com ela, a contragosto do Martin, do seu filho. Eles se casaram então, né, começaram a dividir o mesmo espaço, a mesma casa, e em pouco tempo os olhares daqueles dois jovens começaram a se cruzar. Martin e Maria, então começaram a, a se olhar de uma maneira diferente, aqueles desejos juvenis na flor da idade. Martin já estava ali com seus 21 anos, então eles começaram um relacionamento dentro da própria casa do pai, né, sobre as vistas do próprio pai, né, sem nenhuma suspeita dele. Então, aquela paixão desenfreada começou a tomar proporções cada vez maiores na vida daqueles dois jovens. E para Martin, ele já começava a enxergar a figura do pai como um obstáculo para sua própria felicidade junto a Maria. Então, ambos tiveram uma ideia muito cruel, mas para eles seria a solução de todos os problemas. Eles planejaram então o assassinato insuspeito do pai.
Eles tramaram todo um cenário, entorpeceram o pai caiu em sono e em um momento, né, em um determinado momento, ele pediu para alguns capangas espalharem, né, combustível no quarto do pai e simularam um incêndio na casa, tirando a vida do próprio pai. Claro que naquele momento, quando teve essa tragédia, eles, né, fingiram ali para a sociedade que estava tudo bem e naquele momento tudo para eles estava resolvido. Eles então poderiam viver aquele amor dos dois e ainda iriam desfrutar de toda a herança, a gorda herança do pai. Bem, agora queria dar uma pausa nessa história. Essa história, primeiramente, ela não é uma história que foi inventada por mim, ela é uma história real, que ela consta do livro Ação e Reação, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Eu queria, nesse momento, dar uma pausa nessa história. Nós vamos concluí-la no final. Mas dar uma pausa para refletir no seguinte. Nesse momento, com essa situação, com esse crime que aconteceu, com a nossa justiça, com a justiça humana, como resolver isso? Como resolver essa situação desse crime com a justiça humana? Aí vocês podem, né, pensar assim, isso é de uma maneira simples, acontece a investigação, há uma possível solução do caso, um inquérito, né, vai para um julgamento, a sentença, e seria, no final, a punição para os criminosos. Ok, essa é a justiça humana, a nossa justiça. Mas o que acontece? Perante a nossa justiça, como fica a situação da vítima? A vítima foi o pai do Martin, que foi morto de forma cruel. Como ressarcir a vítima? Por mais pena que o filho, o Martin poderia, né, cumprir, nada que ele fizesse, nada que a justiça fizesse, poderia trazer de volta à vida o pai. Então a gente percebe que a justiça dos homens, a nossa justiça, ela é precária, ela é limitada perante os recursos de ressarcimento. Agora vamos olhar do ponto de vista da justiça de Deus. Como Deus poderia resolver esse caso? Como Deus resolveria esse caso? A justiça divina, como que ela poderia agir ali? Alguns podem pensar assim, isso, como muitos dizem, essas duas pessoas cometeram um crime, então elas vão, depois, né, depois que elas morrerem, né, elas vão acabar sendo julgadas por um juízo final e condenadas ao martírio eterno, no que eles chamam de inferno. Então, às vezes, seriam sofrer eternamente. Mas a pergunta que não quer calar, mesmo que exista realmente esse inferno e esses criminosos sofram toda a eternidade, e a vítima? A vítima continua ainda sem o ressarcimento do seu dano. Então, quando a gente, pela doutrina espírita, a gente entende e a gente tem a plena fé e confiança de que Deus é infinitamente misericordioso e bom. E como um ser misericordioso e bom de forma infinita, como que ele poderia suportar que um dos seus próprios filhos, os seus próprios filhos criados por ele, ficassem em eterno sofrimento?
É como se fosse assim. Agora eu queria que você fizesse essa reflexão. Imagina você que tem um filho, uma filha, e o seu filho ou sua filha acaba cometendo um crime e é julgado e é condenado à prisão por vários anos. Eu tenho certeza absoluta que, como você, como pai e como mãe, com certeza você vai aguardar que o seu filho e sua filha cumpra a pena e quando ele sair, você vai estar de braços abertos para recebê-lo e dar uma nova chance para eles. Bem, Deus, nós, né, com o nosso ainda amor que ainda a gente está aprendendo a desenvolver, será que Deus não seria mais, né, seria, ou seja, será que Deus seria menos amoroso do que nós para com seus próprios filhos? Então, Deus sempre vai dar uma próxima oportunidade. Deus sempre vai dar uma próxima chance, uma nova chance para cada um dos seus filhos. Uma nova chance do quê? De acertar, de fazer diferente. E a gente chama essa nova chance, essa nova oportunidade, ela tem um nome. Se chama reencarnação. A reencarnação, ela não é nenhuma criação da doutrina espírita. Ela já faz parte, inclusive, de outras religiões. E na própria Bíblia, ela está muito bem colocada em várias passagens. Principalmente uma passagem na qual Jesus ele diz a Nicodemos, que era um fariseu da época, ele diz assim, que em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas o que é a reencarnação? A reencarnação nada mais é do que o retorno do espírito que é imortal, é esse espírito que anima cada um de nós, o retorno desse espírito para uma nova vida corporal, para uma nova vida física. Então, cada um de nós aqui, não somos esse corpo que estamos aqui. Nós somos um espírito eterno que anima esse corpo. E nós todos já tivemos inúmeras reencarnações, inúmeras vidas diferentes, onde a gente teve vários aprendizados e várias experiências. E nessas vidas, a gente, com o nosso livre-arbítrio, a gente foi colocado a fazer escolhas. Então a gente fez escolhas boas, escolhas do bem, mas também a gente fez más escolhas. Escolhas que não foram tão boas assim. E a reencarnação, que ela é uma grande prova dessa infinita misericórdia e amor de Deus para conosco, a reencarnação ela é a nova chance para que a gente possa resolver esses problemas do passado, resolver o mal que a gente praticou no passado, através do bem que a gente pratica hoje, nessa encarnação. Então, é muito bonito isso, porque é como se Deus estivesse olhando para cada um de nós, né, e falando assim, vai lá e tenta de novo, faz diferente. Não erra de novo aquilo que você errou lá no passado. Então, nesse momento, já que a gente entendeu a reencarnação, eu queria convidar vocês de novo a voltar à história daquela família, daquele drama familiar. No livro, que o Chico psicografou, conta que isso aconteceu no século, essa tragédia dessa família aconteceu no século XIX. E os espíritos benfeitores, né, um deles era André Luiz, que estava ali,
eles decidiram visitar esse núcleo familiar, esses personagens dessa família, hoje, no presente. Como que eles estão hoje? Todos eles já desencarnaram, todos eles já morreram, foram para o plano espiritual e reencarnaram novamente. Como eles estão hoje? Bem, então, esses espíritos, né, eles vão até a casa hoje de uma pessoa, de um jovem senhor chamado Adelino. Esse Adelino nada mais é do que o Martin, o filho que assassinou o próprio pai. E eles vão até a casa dele e é uma casa muito humilde, uma casa simples, na periferia de uma grande cidade aqui no Brasil. É uma casa muito simples, eles percebem, né, que ela falta ainda muita coisa, falta ainda o básico. Então eles entram naquela simples, naquela singela casa e vem, né, Adelino. Adelino está lá com as suas vestes, né, bem maltrapilhas, os seus bens materiais, os seus móveis bem velhos, né, desgastados. E ali eles já percebem a primeira grande oportunidade que Martin está tendo. Ele ali está com poucos recursos, recursos financeiros muito escassos. Então ele nasce nessa encarnação já com o desafio de aprender a lidar com pouco, porque quando ele era aquele filho, né, que nasceu num berço rico, ele não deu nenhum valor àquilo que ele tinha. Então já começa aí o aprendizado daquele rapaz. Então os espíritos caminham pela casa e vão até num quarto humilde. E lá num quarto humilde, numa caminha bem singela, eles veem uma menina dormindo. Uma menina por volta aí dos 8, 9 anos de idade. E o espírito, né, de André Luiz pergunta assim, e essa menina, quem que é? E aí o benfeitor responde assim, André, esta menina é Maria. Martin, que hoje é o Adelino, ele recebeu essa menina, recebeu Maria como sua filha nessa encarnação. Para que ele, nessa encarnação, possa ressignificar o amor que na outra encarnação foi um amor descontrolado, um amor desequilibrado, ele possa ressignificar esse amor como um amor de pai e filha. Bem, nesse momento da história, o benfeitor, ele pede para que o André espere mais um pouco porque algo ia acontecer. Já era tarde da noite e eles ouvem a porta, né, um ruído na porta e um choro de uma criança. Então o Adelino, que, né, o Martin lá do passado, ele corre e abre a porta. Quando ele abre a porta, ele vê um bebê, um menino chorando. Nesse momento, o Adelino não pensa duas vezes. Ele olha para aquele menino e dentro dele é um sentimento de reencontro. É um sentimento de que, mesmo até que inconsciente, uma atração por aquele menino muito grande. Ele toma aquele menino nos braços e começa a falar, meu filho, meu filho. Nesse momento o benfeitor explica, fala assim, André, aqui nós vemos o grande reencontro de Martin e o seu pai. Martin tirou a vida do pai, então nesse momento Deus dá a oportunidade para Martin devolver a vida ao seu pai. Bem, essa é a grandiosidade do amor de Deus para com cada um de nós. Quantas chances nós temos e vamos aproveitar a chance que nós temos hoje. Então, para terminar, o meu profundo desejo é de que esse fato da reencarnação
seja muito mais do que uma informação para a gente, uma informação para você, mas que possa fazer diferença na sua vida como fez na minha. Porque quando eu entendi como era grande e como era lindo, amoroso o processo da reencarnação, esse presente que Deus dá para a gente, eu comecei a desenvolver em mim duas situações que são muito importantes. Primeiro, eu tive uma resposta racional de muito do mal que acontece no mundo, da morte prematura das crianças, do sofrimento que sem o entendimento, das doenças, né, das doenças congênitas. Eu comecei a entender isso, e isso despertou em mim uma fé racional. A minha fé em Deus ficou ainda maior depois que eu entendi a reencarnação. E outro ponto, despertou em mim ainda mais a esperança. A esperança de que todo mal que nos acontece tem um propósito maior. Não há injustiça no mundo. E que Deus está no controle de tudo. Então, meus amigos, por mais que seja hoje o seu motivo de choro, por mais que seja o motivo porque as suas lágrimas correm, lembre-se do seguinte: elas têm um propósito maior e, de acordo com a justiça divina, toda dor e sofrimento ela tem um fim, tem data e hora para terminar. Depende de cada um de nós que a gente possa colocar o mais profundo amor, o mais profunda dedicação naquilo que chega de bem para nós, mas principalmente naquilo que às vezes é tão difícil de aceitar. Mas quando a gente entende que todos nós estamos em crescimento, todos nós estamos nessa grande escola que é a vida, e o nosso grande diretor, que é o Pai, está sempre olhando por todos nós. Então eu convido a todos a fechar os olhos novamente, em gratidão a todos os espíritos de luz, a todos os nossos irmãos espirituais, a nossa doce Mãe Maria, ao nosso Mestre Jesus por todos os ensinamentos, pedindo que Ele visite todos os nossos familiares, principalmente aqueles que temos algum problema a resolver, a todos aqueles que estão em sofrimento. Comece a pedir que Jesus também visite alguma pessoa que você conheça que está passando por um problema difícil. E nesse momento, agradecendo a Jesus e principalmente a Deus, vamos agradecendo a Deus por esta oportunidade de reencarnar aqui na Terra, da oportunidade de viver mais esta vida. Então, vamos agradecendo a Deus também por ter colocado ao nosso lado todas as pessoas que são do nosso círculo social, principalmente as mais difíceis, porque são com elas que nós temos que resolver todas as nossas situações do passado. Então, que o Pai possa nos dar a serenidade, a paciência, a fé e a esperança de que a gente possa, lá na frente, poder alcançar o nosso propósito maior de reconciliação com todos aqueles na qual fracassamos lá no passado. Muito obrigado, Pai. Pedimos que a sua infinita luz e sua infinita paz continue sobre nós. Que assim seja. Muita paz e muita luz a todos.